Volto aqui com o Alex André. Alex, a gente estava até falando anteriormente, né, com alguns economistas, tanto com a Rafaela Vitória, também acabamos falando um pouquinho ali com o Alexandre Matias, sobre essa expectativa do mercado em relação a esse pacote, o que pode frustrar, o que não pode frustrar, o que de fato estaria ou não precificado. Fato é que a gente, ainda mais uma semana sem saber, né, o que virá ali por parte do governo, mais uma vez o governo talvez cozinhando o mercado ali em banho-maria. Queria entender um pouquinho da sua leitura também, né, sobre como deve ser a reação do mercado se de fato não vier mais uma semana esse anúncio por parte do governo. Paulo, você foi muito educado em dizer que o governo está colocando nós aqui no banho-maria, porque eu colocaria com outro rótulo, um rótulo um pouco mais ácido, né? Estão fazendo todos nós de idiotas, isso sim, porque nós aqui, eu digo investidores, né, até como numa visão de trabalhadores, né, de empregadores, todos nós brasileiros dependendo desse compromisso fiscal. E, inclusive, até o Rogério Xavier, né, que esteve ontem no BTG Pactual, disse várias frases, uma delas muito importante, né? Uma frase dele, né? Uma colocação dele, não vou dizer exatamente o que ele disse, mas a colocação foi a seguinte, Paula, Tebet estava em São Paulo ontem, por quê? Porque estava lançando um livro. Pô, que time é esse, né? No meio de um lançamento, de lançar um livro, no meio de expectativas de demonstrar aí um pacote fiscal, ministro do Planejamento lançando um livro em São Paulo. E ela ainda disse que provavelmente, ela usou uma palavra provavelmente, o pacote virá esta semana. Esse provavelmente ali... Tirou essa... E disse que talvez não sairia hoje, né? Porque a expectativa era ontem ou hoje, né? Que o Haddad tinha comentado na semana passada. Essa falta de compromisso, né? Essa falta de desalinhamento, deixa a gente com esse rótulo mesmo, nós brasileiros, nesse momento, né? É difícil, né? A gente acreditar em outro adjetivo aqui, mas, enfim, eu acho que um ponto importante, acho que vamos traduzir por números aqui, né? Mesmo apesar dos pesares, nós dependemos desses números, né? Até mesmo a reação do IPCA 15, né? Que saiu hoje mais cedo, que, enfim, todo mundo comentou, Rafaela Vitória disse muito bem, todos os economistas. Mas eu sempre falo, né? Se o pacote tivesse, se o pacote saísse hoje, de fato, eu falaria, né, que realmente nós estaríamos no famoso morde-assopra, né? O morde ali com o IPCA e o assopra ali com o pacote de gastos. Mas como nós não temos isso, e muito pelo contrário, temos indefinição, temos um fiscal que, enfim, a gente já comentou muito nesse desafio, e também uma economia que mostra esse núcleo da inflação entre 9, né, pontos ali que estão ali dentro da inflação, 8 demonstraram alta, inclusive alimentos e bebidas, né? E isso acaba traduzindo o quê? Endossa um Banco Central mais hawkish, né? Tudo que o Banco Central vem dizendo e tudo que os economistas vêm colocando. Falta de compromisso fiscal, inflação, crescimento econômico, que por outro lado, e que acaba sendo um remédio, vira um veneno, né, para a inflação. Então, acho que tudo isso, quando a gente começa a traduzir naquela leitura de Selic a quase 14%, até gente um pouco mais pessimista, nesse cenário eu tenho que concordar. Nesse cenário, realmente, eu tenho que concordar com todo mundo. E aí cabe até um dos maiores gestores do Brasil, Xavier, dizendo, né? Basicamente, naquela palestra dele do BTG, ele largou a toalha. Né? Ele largou a toalha, porque ele falou, por que investir em emerging markets, né? E traduzindo isso para o Brasil, se lá nos Estados Unidos a gente está ganhando dinheiro. Mais uma colocação dele. Enfim, tem tantas... Ele disse, né? A diferença do economista e do trader, né? Que o trader vê a vida como ela é, né? E o economista acaba projetando. Então, assim, tem várias frases ali colocações que o Xavier colocou, e aí são grandes gestores no mundo, né? Entre eles o Rogério, né? Temos aí o Stuberger, todos eles que, enfim, tirando a posição política, mas falando de economia, que apostaram e agora estão tomando aí, né, uma visão aí mais, enfim, maléfica do mercado, para assim dizer, ou seja, uma visão ruim do mercado. E, enfim, né, acho que é um ponto muito difícil de enxergar e cada vez fica mais distante a gente ter aquele cenário mais benéfico agora para o final de ano, né, Paula? Aquele rally de Natal, aquele presente de Natal para os investidores está ficando mais distante. Papai Noel não vai passar aqui não, hein? Tá difícil. Com um cenário externo atrativo, mais difícil ainda, né? O doméstico bagunçado. Só nos Estados Unidos. O doméstico bagunçado, o externo ajeitado e inspirando prosperidade, né, Alex? O que o investidor vai fazer por aqui, né? Fica difícil imaginar qualquer tipo de reviravolta nesse contexto, né? E esse relativo aumenta, né? Então, ou seja, quando a gente fala, eu estava até comentando, né, uma matéria que saiu também nas mídias, aí, nos jornais, falando que o desempenho da Bolsa Brasileira em dólares foi o pior desempenho desde 2015. Se explica por isso.
ou seja, todo mundo mandando dinheiro lá para fora, o Trump Trade aí vivendo, né, de forma intensa, né, Trump nem fez a aposta, mas já está tweetando ali, já está colocando ali, né, em relação às taxações, né, e enfim, até surpreendeu no caso da China, né, falou em torno de 10%, né, esse número é até maior, né, do que era na antiga proposta. Então, enfim, isso acaba traduzindo-se em cenários benignos, né, nos Estados Unidos. E acho que, de novo, eu falo benigno até o segundo momento, porque o PCE vai sair amanhã, né? Vamos ver como que vai ser o PCE, como que vai ser a postura ali do Powell, como que vai dizer, porque hoje tem ata, né, também do Fed, e quarta-feira tem PCE, mas até o segundo momento nós temos um cenário muito bom ali para os Estados Unidos, e realmente aqui no Brasil vai ficar cada vez mais distante, tanto na curva de juros, né, que a gente fica olhando ali o fechamento dos spreads, quanto aqui na nossa bolsa, né, enfim. Difícil, eu digo com muito pesar isso realmente, porque nós temos aí potencial, mas aí depende também do empurrão do governo em fazer sua lição de casa.